Olá, boa tarde. Redução de salário, suspensão de contratos, antecipação de férias. Por causa da pandemia do coronavírus, apenas as atividades essenciais continuam funcionando no país. Algumas empresas colocaram os funcionários para trabalhar em home office. Muitos trabalhadores que conseguiram manter o emprego viram o salário diminuir. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, vamos falar sobre os impactos das mudanças na vida dos profissionais. E vamos aos outros destaques do Jornal da Justiça. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determina prazo de 5 dias para a intimação de Sérgio Moro em inquérito sobre acusações ao presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República recomenda que Itamaraty suspenda a ordem de retirada dos diplomatas venezuelanos no Brasil. E ainda, Justiça do Maranhão decreta bloqueio total em 4 municípios da região metropolitana de São Luís. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou nesta sexta-feira recomendação ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pedindo para que o Itamaraty avalie a possibilidade de suspender a retirada do corpo diplomático venezuelano do Brasil. Por decisão do governo, eles teriam até amanhã para deixar em definitivo o território nacional. A medida foi determinada em março e, de acordo com a PGR, ela tem de ser revista, considerando a situação dos serviços de saúde na Venezuela em decorrência da pandemia da Covid-19. A providência sugerida pela Procuradoria-Geral deve alcançar ainda pessoas que atuam nos serviços de apoio da Embaixada e familiares. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que está preparado para apresentar provas das acusações que fez contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, Moro deve ser ouvido pela Polícia Federal nos próximos dias. A Carolina Chaves tem ao vivo para a gente as informações. Oi, Carol, boa tarde. Olá, Evne, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, em entrevista à revista Veja, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que tem provas de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou interferir no trabalho da Polícia Federal e que essas provas serão apresentadas quando a Justiça solicitar. A Polícia Federal tem 5 dias para ouvir o depoimento do ex-ministro da Justiça. Essa determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que é responsável pelo inquérito que investiga as acusações de Moro contra Bolsonaro. Vamos ver agora na reportagem. O ministro Celso de Mello atendeu ao pedido de urgência feito por parlamentares que alegaram que a crise política só agrava ainda mais os prejuízos para o país no momento de crise sanitária e econômica. Na decisão, o ministro Celso de Mello determinou que Sérgio Moro deverá ser ouvido em no máximo 5 dias e, além de detalhar as declarações feitas anteriormente, deverá apresentar documentação idônea que possa ter. A investigação contra Moro foi pedida pela Procuradoria-Geral da República logo após as declarações do ex-ministro da Justiça no dia 24 de abril, quando ele pediu demissão. Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal e sugerir uma possível indicação de Moro ao Supremo Tribunal Federal para que ele aceitasse essa interferência. Olha, Evne, uma das provas que, segundo o Moro, comprovam essas afirmações seria uma troca de mensagem por meio de aplicativo com a deputada federal Carla Zambelli. Na troca de mensagem, inclusive até divulgada pelo ex-ministro Sérgio Moro, a deputada pede para que o então ministro aceite a substituição da Polícia Federal em troca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O senador Randolfo Rodrigues pediu nesse inquérito a busca e apreensão do aparelho celular da deputada Carla Zambelli. O ministro Celso de Mello solicitou à Procuradoria-Geral da República uma manifestação sobre esse pedido e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que o senador não tem legitimidade para pedir a busca e apreensão numa ação penal apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E nessa mesma manifestação, Augusto Aras indicou os procuradores João Paulo Tavares, Antônio Morimoto e também Herbert Mesquita para acompanhar o depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal. Evne. Obrigada pelas informações, Carol.
A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido cerca de 65 milhões de reais em propina das empreiteiras da Andrade Gutierrez e Odebrecht, quando era governador de Minas Gerais. Segundo a denúncia, o dinheiro teria sido pago em troca de benefícios às duas construtoras em obras públicas no Rio Madeira e nas usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau. Em nota, a defesa de Aécio Neves negou as acusações. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a prisão preventiva de um homem acusado de fraude no programa Bolsa Família. Mais de 13 milhões e 900 mil pessoas recebem o benefício, um repasse que chega a 2 bilhões e meio de reais. O alvo do programa são famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. A seleção das famílias é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas em 2018, o Tribunal de Contas da União identificou indícios de irregularidades em mais de 207 mil benefícios. No Pará, por exemplo, o homem foi preso acusado de comandar uma quadrilha que fraudava pagamentos do Bolsa Família. Inconformado com a decisão de primeira instância, ele recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, para pedir a revogação da sua prisão. Ao analisar o caso, a terceira turma do TRF1 entendeu que havia provas suficientes da prática do crime de estelionato e manteve a decisão de primeiro grau, como explica essa advogada. É crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. No caso do Bolsa Família, ele incide numa causa de aumento que está presente no parágrafo 3º. Então, a pena do estelionato, que é de 1 a 4 anos, ela pode ser aumentada em 1/3 por conta da vítima, que é a entidade que presta assistência social. E por se tratar de um crime cometido por uma quadrilha, a pena também pode sofrer um acréscimo. Quando temos mais de 3 pessoas, 3 ou mais pessoas, nós temos o delito de formação de quadrilha, previsto no artigo 288, e temos também o artigo 2º da Lei de Organização Criminosa. Então, competirá ao juiz ver em qual dos dois casos se enquadra, mas sim, é um outro crime. Como sendo praticado junto com o estelionato, nós podemos ter aí o concurso formal. Então, essa pena seria aumentada também. No próximo bloco, vamos falar sobre as mudanças na vida do trabalhador com a pandemia do novo coronavírus. A gente volta daqui a pouquinho e eu te espero. Justiça para mim é quando você faz algo de errado e você tem que pagar pelaquilo que você fez conforme a punição adequada, o que você fez de errado na sociedade. Nessa quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou ações relacionadas a medidas adotadas pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. Quem acompanhou foi o Leandro Souza. A sessão de julgamentos desta quinta-feira começou com a análise da ação apresentada pela Rede Sustentabilidade, que acusa a omissão por parte do Congresso Nacional e do governo federal para definir renda mínima aos desempregados e trabalhadores autônomos durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19. A ação foi apresentada no dia 27 de março. Alguns dias depois, em 2 de abril, o governo federal sancionou o programa de assistência para trabalhadores autônomos, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. O texto aprovado no Congresso estabeleceu o pagamento mínimo de R$ 600 aos trabalhadores informais de baixa renda durante 3 meses. O relator ministro Marco Aurélio, em decisão individual, rejeitou a ação e manteve o voto no plenário, mas por maioria prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu que a ação da Rede Sustentabilidade estava prejudicada por ter perdido o objeto, já que o programa de renda emergencial está em funcionamento. Estou extinguindo por reconhecer o prejuízo da ação, uma vez que foi aprovado pelo Congresso o auxílio emergencial e, consequentemente, satisfeito o que seria o objeto do pedido. Em seguida, os ministros passaram a analisar liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes em 3 ações apresentadas por partidos políticos e pela Ordem dos Advogados do Brasil, que questionam medida provisória editada pelo governo federal durante a pandemia da Covid-19. Eles pedem que a suspensão de prazos de resposta da administração pública a pedidos feitos
pela Lei de Acesso à Informação, seja considerada inconstitucional. Em decisão individual, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar suspendendo os efeitos da MP. O advogado da Rede Sustentabilidade questionou a alegação do governo de destinar esforços para o combate à pandemia. O número de atendimentos presenciais são a grande exceção. 99,5% das solicitações são feitas online. Foram feitas online nos últimos 12 meses. E 99,3% das respostas já são fornecidas remotamente. Ou seja, menos de 1% precisam de presença física dos servidores. O conselheiro da OAB, Marcos Vinícius Coelho, defendeu que a MP fere o direito constitucional à informação. Quando suspende o prazo para a resposta, está dizendo que a resposta não precisa ser dada, já que o prazo não irá fluir. Além disso, também diz que não caberá recurso contra uma decisão que negar a resposta. Veja, portanto, que fere o direito natural ao recurso de qualquer decisão administrativa. O ministro Alexandre de Moraes manteve o voto. Ele lembrou que o Estado democrático, estabelecido na Constituição, exige a transparência da gestão pública e a divulgação das informações que não sejam protegidas pelo sigilo. Que aqueles que exercem cargos públicos têm a obrigação, principalmente, e eu ressalto aqui, no momento em que, em virtude do estado de calamidade, licitações não são exigidas para a compra de inúmeros materiais, não é uma obrigação prestar, melhor ainda, as informações. E é isso que a Constituição expressamente determina. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator e a MP, que restringiu o acesso à informação durante a pandemia da Covid-19, fica suspensa até o julgamento final da ação. Em tempos de pandemia, empregados e empregadores tiveram que se adaptar às mudanças impostas pelo isolamento social. Você vai ver na reportagem de Carolina Chaves que muitos trabalhadores tiveram de se reinventar. A jornalista Natália Ribeiro sentiu os impactos da pandemia. Ela teve a jornada de trabalho e o salário reduzidos por causa do isolamento social. Nós estamos de home office. Alguns clientes cancelaram o contrato com a gente, outros também suspenderam o pagamento. Então, a gente teve que diminuir a carga horária dos funcionários. Estamos trabalhando metade do tempo. Eu trabalhava 6 horas e agora eu estou trabalhando apenas 3 horas por dia. E, consequentemente, o salário também caiu pela metade. Isso só foi possível porque o governo federal editou medidas provisórias para tentar preservar os empregos. Entre as mudanças nas regras trabalhistas previstas nas MPs, além da redução da jornada de trabalho e de salário, também a suspensão de contratos e antecipação de férias. Essas mudanças na relação de trabalho foram questionadas aqui no Supremo Tribunal Federal e, recentemente, o plenário decidiu que elas são necessárias para a preservação do emprego durante a pandemia e que basta apenas o acordo entre funcionário e patrão. Apesar do esforço para minimizar o impacto da pandemia nos empregos, mais de 4 milhões de trabalhadores com carteira assinada já foram afetados e 1 milhão de pessoas perderam o emprego por causa da Covid-19, que obrigou o fechamento de comércios e vários estabelecimentos, inclusive academias de ginástica. Essa professora de yoga teve que se reinventar para não ficar totalmente sem renda. E nem todos os alunos, enfim, pessoas, estão abertas a receber aulas pelo vídeo, pela tela. Então está sendo um grande desafio. Essa foi uma alternativa que eu tive de continuar ministrando as aulas, mas somente 50% dos alunos aceitaram essa nova proposta. E lembra da jornalista Natália Ribeiro? Ela também está usando a internet para superar a situação. Natália está vendendo kits com doces, vinhos e lingerie pelas redes sociais. Eu entrego com o meu carro, dependendo do endereço eu mando via motoboy. E tem sido muito interessante essa experiência para mim, porque é a primeira vez que eu empreendo. Eu tinha uma verba baixa, então foi realmente um desafio. O retorno tem sido muito bom.
E como o trabalhador deve se preparar para as mudanças ocorridas com a pandemia, a gente conversa por Skype ao vivo com Carlos Piazza, especialista em gestão em ambientes digitais, marketing, comunicação. Muito obrigada por participar aqui com a gente, Carlos. É um prazer imenso, uma boa tarde a todas e a todos, um prazer. Carlos, é o momento de empregadores se reinventarem diante de uma situação que pegou todo mundo de surpresa? Claro que sim, porque na realidade a gente está vivendo uma pandemia que é absurdamente impensável de ocorrer. Nós não estamos dispostos a pensar coisas absurdas, né? Porque nós temos a nossa vida, ela é cheia de interação, não pensamos os absurdos que nós podemos passar. Não é a primeira pandemia que a humanidade passa, mas certamente a primeira pandemia que a gente tem em tempos de internet. Então a gente vai ter agora que lidar com a maior transição laboral de todas as revoluções industriais. Então vamos ter que reaprender absolutamente tudo e vamos ter que ser absolutamente flexíveis para que a gente possa encarar essa nova organização entre trabalho e emprego. Trabalho não é igual a emprego, é como o exemplo que a gente acabou de ouvir. As pessoas podem ter um monte de trabalho e podem ter sucesso com o trabalho sem ter emprego. Esse é o momento de distensão na qual a gente vai ter que aprender qual é o valor de uma coisa e de outra. Pode ser que quando tudo isso acabar, que a nossa maior expectativa, o ambiente digital, virtual, passe a ser mais realidade do que o presencial? Você pode ter certeza, mesmo que a pandemia passe, o que nós estamos vendo hoje da low touch economy, que é um termo que coloca para atividades de baixo contato, que é o que nós estamos vivendo aqui, nós vamos ver que mesmo depois, e isso o futurismo também já aponta, porque isso está acontecendo na China, quando a gente começa a ter os movimentos das pessoas voltando ao que teoricamente seria o normal. O fato é que as pessoas vão esperar a volta da normalidade, mas quando elas voltarem para esse mundo, essa normalidade já não existe. Foi substituído por um novo normal. Por isso que a gente fala tanto do pós-normal. Então isso vai estar tão marcado na vida da gente, porque a gente também olha que a gente teve diminuição de salário, a gente teve um trabalho que é completamente colocado agora nos bits, bytes, estamos vivendo aqui de internet o tempo inteiro, isso nos dá uma mobilidade absurda, as empresas têm reportado que as pessoas têm uma produtividade muito maior, mas nós também gastamos muito menos. Então, nós gastamos menos, nós comemos melhor, embora, claro, eu tenho que admitir que as pessoas estão com medo, elas estão com medo porque tudo que elas vão enfrentar daqui para frente é desconhecido. Se é desconhecido, está no futuro. Como a gente não está treinado para pensar no futuro da gente mesmo, a gente só pensa passado, organizando o nosso presente, é claro que as pessoas vão sentir medo desse desconhecido. Mas o desconhecido pode trazer coisas maravilhosamente ativadas para a gente, né? É só uma questão de estruturação de pensamento. E como se preparar nesse momento, né? Se preparar para o que vem para o futuro? Olha, como se preparar para o que vem do futuro? Duas coisas que nós temos falado, né? Sistematicamente. Primeiro, tem um monte de gente que faz um monte de coisas que não entende por quê. Eu lido com empresas há mais de 15 anos nesse modelo home office, já estou nele, então não percebi diferença, mas de alguma maneira a gente encontra muita gente que odeia o que faz. Quando a gente fala que hoje, em tempos, né, que a gente tem que parar para pensar, quando tudo muda, fala assim, qual é o nosso propósito pessoal? Por que é que a gente faz o que a gente faz? Muita gente continua achando que passa um filme B na cabeça, né? Eu para ser feliz, eu de repente colocaria alguma coisa, mexer com comida, mexer com artesanato, como nós vimos, né? Mexer com atividades humanas. Nós sabemos que tudo aquilo que for de estruturação de trabalho repetitivo, você pode facilmente digitalizar. Portanto, o que vem como valor para os seres humanos? E a gente brinca de dizer que a profissão do futuro é ser humano, o lado touch, né? Exatamente como eu vi o exemplo agora, né? Estou entregando bebidas, estou entregando uma lingerie, uma caixa de bombons, estou entregando comida feita na minha cozinha, com o meu tempero, com a receita da minha avó. Gente, vocês não têm noção o quanto isso tem valor no mundo digital. Entrega para as máquinas tudo aquilo que você amou fazer no lugar delas e se volte para um mundo um pouquinho mais humano, um pouquinho mais touch.
de conexões, usando essa potência digital para você poder fazer a distribuição, que é isso que a gente vai ver. Então, fala assim, afinal de contas, por que é que ao longo do tempo a gente adorou fazer papel de máquina? Agora é um pouquinho, momento da gente pensar e saber se a gente não está na hora de dar força para os nossos sonhos. Ótimo, Carlos Piazza, muito obrigada pelo papo. Um grande dia a todos. Tchau. Tchau. Veja a seguir, Justiça determina bloqueio total na região metropolitana de São Luís. Os detalhes em instantes. Fica com a gente. A justiça ela tem que ser a base da igualdade. Justiça para todos, igualdade para todos. A Justiça do Maranhão decretou bloqueio total em 4 municípios da região metropolitana de São Luís por 10 dias a partir de 5 de maio. A medida é por causa do aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus. Ficam suspensas atividades não essenciais e entrada e saída de veículos na ilha. Só está autorizada no perímetro a circulação de caminhões, ambulâncias, veículos e carros de atividades de segurança pública. Psicólogos do Superior Tribunal de Justiça promovem pela internet rodas de conversa sobre o enfrentamento da violência doméstica durante a pandemia do novo coronavírus. A violência contra a mulher, que já vinha crescendo nos últimos tempos, aumentou ainda mais nesse período de isolamento domiciliar. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelam que a quarentena, para evitar a disseminação do novo coronavírus, gerou um aumento de quase 9% no número de ligações para o telefone 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher. Em 16 dias, entre 1º e 16 de março, foram 3.045 ligações e 829 denúncias. Já entre os dias 17 e 25 de março, em apenas 9 dias, esses números saltaram para 3.303 ligações e 978 denúncias. No STJ, o Programa de Participação Institucional Feminina Equilibra está promovendo pela internet rodas de conversa sobre a violência contra as mulheres. No encontro com participação do público interno do tribunal, 2 psicólogos da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde falam sobre como enfrentar esse tipo de abuso, principalmente em época de isolamento. O problema da violência contra as mulheres é sério e complexo. Trata-se de uma trama de situações. Então, o que precisamos fazer é dar espaço para que as mulheres possam falar e sejam acolhidas. Na primeira roda de conversa online, os psicólogos explicaram que a violência doméstica é um problema cultural e destacaram que as ferramentas de enfrentamento, como a Lei Maria da Penha e medidas protetivas, têm ajudado as mulheres a denunciarem seus agressores. Nós precisamos abrir canais e utilizar os canais que já existem para que a mulher em situação de violência ela reflita sobre o que está vivenciando, ela tenha a oportunidade de fazer a queixa do ato violento e obtenha ajuda para sair dessa situação. Além das delegacias, os casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo telefone 190 e pelo número 180. Os contatos de familiares com presos do Rio Grande do Sul já estão sendo feitos por videoconferência. O Tribunal de Justiça Gaúcho assinou a doação de 150 computadores para o estado. Colaborar no combate à disseminação do coronavírus no sistema prisional. Com este objetivo, o presidente do TJRS autorizou o repasse dos computadores para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O material será utilizado no projeto de televisitas, que está sendo implantado no estado. A entrega dos microcomputadores foi realizada por servidores do Departamento de Material e Patrimônio do TJRS. Trata-se de mais uma efetiva contribuição do Judiciário Gaúcho para o combate à pandemia do coronavírus, que, aliada a outras iniciativas,
como o repasse de recursos financeiros a órgãos e entidades que estão na linha de frente desse enfrentamento, bem demonstra o comprometimento do Poder Judiciário com a preservação da saúde da população gaúcha. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau!